Olá, retornamos. Queremos dar continuidade àquela sedimentação ou estruturação da mente. Sempre lembrando que a mente é uma estrutura abstrata, ela não é uma coisa material. Nós vamos sempre repetir isso, porque às vezes a gente afirma conceitos de maneira tão profunda que deixa a impressão de que se trata de uma estrutura, algo material, tangível com as mãos. Não é assim. A mente é uma estrutura imaginária, é uma estrutura virtual, para usar numa linguagem mais informática. Hoje nós vamos falar daquilo que nós chamamos de pars intermédia e vamos até o núcleo dessa estrutura mental. A pars intermédia seria aquela encarregada da censura dos elementos que chegam à mente. Você ouve uma determinada fala ou música, mas você não tem interesse. Então, a mente não se esforça para armazenar aquilo. É verdade que às vezes, sem querer, você armazena. Talvez essa expressão melhor fosse sem propósito. E muito tempo depois, você consegue... eu ouvi essa música no dia que a rainha da Suíça esteve no Brasil. O mesmo é válido para as impressões que chegam através dos olhos. Você nem sempre sabe tudo o que você viu. É isto mesmo. Tem a visão proposital, como a audição proposital. E a involuntária, que invade o seu sistema de armazenamento sem sua permissão. Mas voltando à fala de que o pars intermediário seria a parte de censura e seleção. E censura lembra um processo de eleição de dados. O que eu quero, o que eu não quero. O que eu censuro, o que eu afasto e o que eu não aceito. Esta censura, ela tem a ver com nossa cultura, tem a ver com nossos princípios, com nossa formação. Por exemplo, uma pessoa criada num ambiente onde é livre o uso de narcóticos, de substâncias químicas que não são permitidas do uso comum, conhecida mais como drogas. Uma pessoa que nasce e se faz neste ambiente, ele nada tem a criticar outros que convivem. O tráfico dessas substâncias não causa nenhum impacto sobre ele, porque ele foi formado ali. Ele é feito, é natural para ele. Então, essa pars intermediária, ela serve de censura, mas ela é contagiada, contaminada pela cultura. E por que princípios eu estabeleci na minha conduta? Uma pessoa que nascesse no cangaço, o famoso cangaço que houve no Brasil, lá para o Nordeste, ele não achava nada demais praticar o cangaço, que incluía furtos, incluía homicídios e coisas assim. O mesmo é válido para uma pessoa que se fez num ambiente de uma zona boêmia. Para ele, a questão do sexo promíscuo ou da sexualidade comercializada não faz muita diferença, não chama atenção. É natural, faz parte da cultura dele. Não tem jeito de você tirar isso com uma operação mecânica. Não, você pode produzir uma reeducação da pessoa à medida da introdução de um outro elemento, de outra aculturação que signifique para ele vantagens. É o caso, por exemplo, da religião. Tem pessoas que nunca armazenaram na sua pars intermediária princípios religiosos. Até um dia alguém lhe mostra aquilo que ele acha que são conveniências da religião e ele passa a praticar estas conveniências em detrimento de outros usos que ele tinha
de outros princípios que ele tinha e que são finalmente corrigidos. Então, lembrando, da vez passada nós falamos da captação dos dados. Então, eles chegam na córtex, não é na córtex cerebral, é a parte superficial da mente. Eles chegam nessa córtex, a seleção já existe aí, porém não tão rigorosa, não tão definitiva, e eles podem ser aceitos ou renegados pela pars intermediária. Para a gente continuar um pouco, vamos falar da parte central do núcleo, a camada mais íntima. Ela é responsável por duas coisas importantes. Uma é o armazenamento definitivo. A pars intermediária recebe, censura, seleciona, isso me serve, isso me convém. Então eu vou transferir para o núcleo dessa nossa estrutura mental, apenas para a gente entender como as coisas se passam em nossa mente. Essa parte do núcleo, então, ela faz o armazenamento definitivo e, quando conveniente, quando ela julgar necessário, ela transmite essas informações em forma de atitudes. É claro, tudo isso tem a ver com o sistema nervoso instalado no cérebro, sistema nervoso central, e há, paralelamente ao que chamamos de sistema nervoso central, ao sistema nervoso simpático. Para que a parte íntima atue no simpático, nós vamos depender de alguns outros elementos, como os neurotransmissores, os eletrólitos veiculados pelo sangue. Mas o fato é que é a partir do comando dessa seção mais íntima que as ações são praticadas. Toda vez que uma pessoa faz um gesto, diz uma palavra, é uma determinação da sua parte mais íntima, do núcleo dessa estruturação da mente. A ideia de falar disso, gente, é para facilitar. Isso não tem nada de provado materialmente. Eu faço questão de insistir, porque às vezes, por exemplo, Freud dizia que a mente é constituída de ego, superego e it. O ego puxava sempre para o que ele acha que deve. O it é um frenador do ego. E o superego é um árbitro que acaba decidindo. Eu estou com vontade de jantar, diz o ego. O superego, você não deve jantar agora, porque depois do jantar você não vai poder ler e você tem ainda esse material aqui que demora meia hora de leitura. O superego vai dizer qual é mais importante para o indivíduo como um todo, se é obedecer o que diz o it ou obedecer o que diz o ego. Na nossa estruturação aqui, a ideia é quando nós continuarmos a examinar aquelas características que nos chamam a atenção para a estabilidade ou a doença da mente, para a gente poder ter ideia disso e poder ajudar, poder participar. Então, a gente está falando isso porque vamos usar essa censura, vamos usar esse armazenamento, vamos usar essa captação de elementos. Então, na próxima fala, nós voltamos na sequência dos sinais que nos sugerem a alteração de uma mente sadia, sinais que sugerem uma mente adoecida. Então, até lá e conversamos de novo.